Olá pessoal, graças a paz, tudo bem? Que bom estarmos juntinhos mais uma vez para lermos mais um capítulo da Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Números, ok? Então, pega a sua Bíblia, abra comigo e vamos ler mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje vamos ler Números capítulo 26. Diz assim a Palavra de Deus. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Hezron, o clã Hezronita; de Carme, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe. E os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo os seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo os seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita; de Rage, o clã Ragita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Hezron, o clã Hezronita; de Amu, o clã Amunita. Esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo os seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta; de Puá, o clã Puvita; de Jazube, o clã Jazubita; de Siron, o clã Sironita. Esses foram os clãs de Issacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo os seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaleita. Esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo os seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade; de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade: de Gezer, o clã Gezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo os seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta;
de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela, de Herã, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo os seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo os seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, o meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamamita. Estes foram os clãs de Benjamim. Foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram de Suã, o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan. Todos eles eram clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Aser, segundo os seus clãs, foram de Ina, o clã Inaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Berias, o clã Beriaíta, e dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo os seus clãs, foram de Jaziel, o clã Jazerita, de Guni, o clã Gunita, de Jezer, o clã Jezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali. Foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseado. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e entre os clãs menores, o segundo recenseamento dos levitas. Estes foram os levitas contados segundo os seus clãs: de Gerson, o clã Gersonita, de Coate, o clã Coatita, de Merari, o clã Merarita. Estes também eram clãs levitas: o clã Libinita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram contados, foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Pessoal, Números capítulo 26 relata o momento de um outro censo, onde Deus ordena a Moisés e Eleazar, o sumo sacerdote, que contem novamente o povo de Israel. Isso ocorre após a morte de muitos israelitas que foram julgados por Deus devido à sua desobediência. O censo inclui apenas os homens aptos para o serviço militar, com idade a partir de 20 anos. O número total é de 601.730 israelitas. Esse censo serve como um registro
da nova geração que cresceu durante os 40 anos de peregrinação no deserto. O propósito principal desse censo era determinar a divisão da terra prometida entre as tribos de Israel. Deus havia prometido a terra a seus antepassados, e esse censo ajudaria a distribuir as terras de acordo com o tamanho das tribos. O capítulo também menciona as filhas de Zelofiade, que inicialmente ficariam sem herança, mas veremos no capítulo adiante que, devido à morte de seu pai, que havia morrido sem filhos homens, Deus permite que elas recebam uma herança. Este capítulo nos ensina sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo após julgamentos e dificuldades. Também destaca a importância da obediência, já que a nova geração foi contada depois que a geração anterior foi julgada por sua desobediência. Hoje, podemos aplicar essa lição lembrando-nos da importância da obediência a Deus e da confiança em suas promessas, independentemente das circunstâncias. Lembre-se, Deus é fiel em cumprir suas promessas, mas também precisamos fazer a nossa parte, obedecendo e confiando em Deus. Reflita nisso. É isso aí, pessoal. Que palavra tremenda. Espero que ela possa ter ido de encontro ao teu coração e tenha edificado a tua vida. Eu espero que você compartilhe também essa palavra com outras pessoas, ok? Então, espero que amanhã você esteja comigo aqui para juntos lermos mais um capítulo da palavra de Deus, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.